ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas, se conectarem com seus clientes. Para quem não sabe, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área comercial, contratando pessoas, treinando pessoas, vendi muito e vendo muito, né, na gestão de pessoas e tudo mais, treinamento de pessoas. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo que as pessoas têm perguntado, os vendedores, né, de modo geral, têm me perguntado muito, né? Ou seja, qual a importância de realizar uma ótima abordagem para o seu cliente? Eu sempre digo isso, né? Sempre estou dizendo, faça uma excelente demonstração para o seu cliente, faça uma demonstração envolvente, faça uma abordagem interessante a partir do momento que você tem o primeiro contato com o seu cliente. E hoje eu reuni aqui 8 pontos importantes, né, que eu considero mais importantes, alguns semelhantes, e que fala o que você tem a ganhar, a conquistar quando você realiza uma excelente abordagem para o seu cliente. Ok? O primeiro ponto que eu acho que é importante é, quando você faz uma excelente abordagem, você aproxima, você cria uma empatia sua, né, com o seu cliente. Ou seja, você começa a se conectar com ele, né? Porque a abordagem é desde o primeiro aperto de mão, daquele olhar, né, da sua postura, a sua vestimenta, como você se posiciona, se você está aseado, limpo, se você fala bem. Então, dizem que o primeiro impacto é o que fica, né? A primeira impressão é a que fica. Então, a abordagem já tem a ver com isso. Quando você já de cara consegue um bom quebra-gelo, uma boa demonstração da sua aparência, da sua empresa, ou uma boa representação da sua empresa fora da empresa, quando você é vendedor externo, representante comercial, ou autônomo, ou, né, um profissional liberal de vendas, o que seja. Quando você já consegue dessa primeira impressão, dizem que o cliente já, não que se solte, não, mas ele começa a perceber algo diferente em você. Ou seja, você nunca esteve como vendedor, com alguma pessoa que já te impactasse diferente nos primeiros instantes? É isso que nós, as pessoas de vendas, temos que causar em cliente a cliente. Não importa se você atende faz um atendimento por dia, 1 por semana, 10 por dia, 20 por dia, certo? Esses dias mesmo atrás, fui numa dessas lojas que existem de salvados. E logo de imediato eu percebi que a vendedora era diferente. E olha só, que aquilo é natural dela. Ela estava iniciando nas vendas, mas já era natural ela se preocupar em dar uma atenção e não simplesmente vender. Ou seja, no final, mesmo sem técnica, só com a apresentação, a gente viu um desprendimento nela como vendedora. Nós vimos que estávamos juntos e acabamos comprando. Até conversei com ela depois, falei, imagina, boa sorte, agora imagina todo esse potencial em você, vendedora, se você aperfeiçoar mais. Eu falei que eu trabalho com vendas, ela pegou mais dicas, disse para ela, aprimora esse talento, cresça em venda. Ela estava apenas iniciando. Ou então, você cria, ela já tem isso natural dela. Então, ela pode potencializar isso através de outras coisas que ela vai aprender em venda e vai converter mais, vai ter mais sucesso e vai crescer na carreira. Ou seja, quando você faz isso, você cria essa empatia logo de cara, você fica mais fácil de dialogar com o cliente, assim como a moça fez comigo. Ficou mais fácil, a conversa flui mais agradavelmente. O cliente se sente mais à vontade com você também. E à medida que ele se sente mais à vontade com você, você também se sente mais à vontade para falar o que é importante para ele. Lógico, por mais que o cliente ele se solte mais que você, como vendedor, está representando ali sua empresa, sua marca, o seu trabalho, você tem que se manter a postura. Porque tem muitas pessoas que se confundem, né? O cliente começa a se soltar demais, até fala uma besteira, o vendedor também vai nessa. Não caiam nessa. Ok? Ou seja, esses são 2 pontos importantes, né?
para você pensar já nessa primeira situação, né? Qual que é a vantagem, né? Qual que é a importância de você ter uma ótima abordagem, de você realizar, né, essa ótima abordagem para o seu cliente, ok? Outro ponto importante, aumenta as chances de fechar a venda. Tá, por que aumenta, Ricardo, as chances? Ou seja, uma grande demonstração deixa tudo bem mais claro para o seu cliente. Quem já, né, a maioria de nós, né, todos, né, praticamente, já estudamos, ou estamos estudando. E não ter aquele professor que você olha e você percebe, cara, eu estou entendendo tudo que ele está falando. Como esse professor explica bem. Por quê? Ele se preparou para aquilo. Talvez ele também tenha o talento natural de se comunicar ou se aprimorou naquilo. A comunicação a gente aprimora. E também a prática o levou àquilo. Ou seja, quanto mais você praticar uma excelente demonstração, mais claro vai ficar para o seu cliente. E quem não quer comprar algo de alguém, deixe as coisas as claras. Quando o cliente está entendendo, imagina o cliente comprar algo sem saber o que ele está, né, querendo. Outro ponto importante que vai acontecer aqui, para aumentar a chance especial, se você deixar mais claro, você vai diminuir as dúvidas do seu cliente. Esse também é um ponto muito importante. Deixar os clientes sem dúvidas. Porque quanto mais dúvidas você vai deixando nele, maior a quantidade de objeções. E quem gosta de ficar quebrando objeções? Eu falo muito em técnicas de vendas, né? Mas os grandes vendedores, eles quebram as objeções já na demonstração, mas durante a abordagem, durante o processo de vendas. Porque senão depois, lógico que quando o cliente diz o primeiro não, o segundo não, em algumas situações falam em tentar 5 vezes, né? O cliente falou 5 não, você tenta 5 vezes. Eu gosto de um limite de até 3, eu gosto de treinar as pessoas assim, os vendedores assim. Porque senão eu acredito que a partir daí você começa a se tornar chato, não agressivo. Eu acho que quando você está fazendo isso com entusiasmo, que nós estamos falando aqui, você já está demonstrando uma agressividade como vendedor, tanto que o cliente se choca e fala, que cara diferente, que profissional diferente, que vendedor, que vendedora diferente. Ok? Então, diminuir as dúvidas também diminui as objeções. E todo grande vendedor não gosta de lidar com objeções. Falo isso por experiência própria, por mim e pelos grandes vendedores que eu convivi ao longo dos anos e convivo, tenho a oportunidade e a honra de conviver. Ok? Outro ponto importante, dentro do ponto 2, o cliente se sente mais leve e menos questionador com uma boa apresentação. E tudo que nós vendedores queremos é que o cliente comece a nos questionar sobre aquilo que estamos vendendo. Quando ele está menos questionador, ele está percebendo que você conhece muito. Ele, né, baba, ele admira você. Que é diferente de perguntar. Muitas vezes o cliente está perguntando, está aí com curiosidade. Você está gerando curiosidade. Muitas vezes você está tirando ele da zona de conforto para ele entender que ele tem que comprar aquele produto. E aí está o talento do vendedor, a experiência do vendedor, o preparo do vendedor. Ok? 2 primeiros pontos. Outro ponto importante de uma grande apresentação, uma grande abordagem, é que ele vai permitir que você entenda mais o seu cliente. E também vai permitir que você o conheça mais. Isso, quem não quer conhecer mais o cliente? O vendedor, ele precisa. É que eu digo, depende de vendas, né? Tem vendas lá, vendedores que atendem 1, 2, 3, 4, 5 por dia. Talvez você não vai conseguir ser 20 clientes no dia, tão consultivo. Mas se todo cliente, a sua abordagem, a sua demonstração levar lá de 5 a 10 minutos, 20 minutos, meia hora, você vai conseguir mostrar seus diferenciais. Manter o gás lá do primeiro cliente, eu sei que não é fácil, até o último cliente. Quando você se permite a conhecer mais o cliente através dessa grande abordagem, você fica mais à vontade
para perguntar. Você começa a perceber que o cliente... perguntar o quê, Ricardo? Perguntas importantes para o fechamento do seu negócio. Entender por que ele quer aquele produto, para que ele quer o produto, desde quando ele quer aquele produto, onde você vai poder ajudá-lo. Então, você começa, ele se sente mais à vontade em falar para você, porque você começa também a perceber que ele está ali à vontade. E aí, o rapport está sendo feito ali. Aumenta a sua confiança também, quando você começa a perceber isso, como vendedor. Porque você está percebendo que o cliente está entendendo o que você está falando. E aí é o que eu digo, quanto mais confiança o vendedor tem, mais ele vende. Porque ele coloca mais energia, ele coloca mais entusiasmo, ele percebe que ele tem que falar aquele ponto exato para o cliente. Ele começa a entender isso, ele se sente valorizado, o vendedor, nós vendedores. Quem não gosta de se sentir valorizado? Ah, mas vai ter aquele cliente chato. Sempre vai ter, vendas é assim. E os chatos também compram. Ah, vai ter aquele mal educado. Vai ter. Os mal educados também compram. Nós não estamos aqui na área de vendas para julgar, para questionar se o cara é chato ou não. Às vezes ele não é chato, ele só está no mau dia. Às vezes ele não é mal educado, ele está no mau dia. Então, está entendendo a importância? É isso. Então, ponto número 3, você tem que entender, né, o seu cliente. Você tem que conhecer o seu cliente. Quando você está num nível de abordagem diferenciado, as coisas acontecem mais naturalmente. Com maior facilidade, acho que quanto mais você fizer, vão acontecer. Agora, se você é aquele profissional que atende um cliente, eu sempre digo por dia, 2, 3, para as pessoas que eu treino, para a minha equipe, cara, cada cliente você tem que dar um show, você tem que dar o seu melhor. Não importa se é o primeiro cliente do dia, o último cliente, se o primeiro cliente você atendeu às 8h30 da manhã e o último às 6, 7, né, da tarde, da noite. Alguns trabalham mais tarde, né, até 8, 9 horas. Você tem que pôr essa energia. E é muito mais fácil pôr energia quando você percebe que você está num círculo virtuoso, que as pessoas estão comprando de você, a confiança aumenta. Né? E os vendedores mais confiantes vendem mais. Eles percebem, eles ficam mais motivados para falar com o cliente, para aprender mais, para treinar mais, para tudo. Quando você não está quando você está desmotivado, é aquela coisa, né? Oh, Deus, ó céus, ó vida, não vou treinar, para quê? Não vou estudar, não vou atender, não vou vender, para que levantar hoje? Já levanta negativo. Dá para sair? Dá. Comece pela abordagem. Fazer uma grande abordagem para o seu cliente. Um grande atendimento para o seu cliente. Todo cliente é único. Muitas vezes só vai vender uma vez para aquele cliente, então ele é único. Quarto ponto. Né? Com essa grande abordagem, você vai vender para ele o que ele realmente precisa. Né? Porque é muito ruim, né? Às vezes, comprar o que a gente não precisa. Tem pessoas que são consumistas, né? E elas vão comprando, não sabem por que comprou. E muitas vezes, lógico, não é nem culpa do vendedor. Às vezes, alguns locais que a pessoa vai lá, pega, compra sem necessidade, às vezes compra um sapato. Mesmo se você vende sapato, se você vende para o cliente aquilo que ele precisa, cara, veja só, falando em sapatos, esses dias comprei 2 sapatos, né? E eu estava disposto a gastar X valor, acabei gastando o dobro do valor, simplesmente porque a vendedora era diferente. Eu estou falando aqui de casos bons, né? Tem vários lugares que você vai para comprar também, e eu vou e não compro. Mas ali eu acabei pagando a mais. Por quê? Porque eu vi o atendimento diferente, o interesse genuíno dela em mostrar, eu percebi, né? E eu faço isso a vida inteira, como ela estava gostando de fazer aquilo. Eu me senti à vontade com a demonstração dela, daquela vendedora. Da vendedora, da loja, gerente da loja, sabe? E quem não gosta de ser bem tratado? E quando o cliente ele chega no seu ambiente e é bem tratado por você, puxa,
através de uma grande abordagem da sua educação, né, do seu preparo, né, porque também não adianta só ter educação e não ter preparo, ele vê que você não conhece nada. Ok? Então, vai vender o que ele precisa, muitas vezes. Na maioria das vezes, porque você já está conhecendo ele, você tem um rapport, você ganha a confiança dele, você está mais confiante, você é um cara preparado, você conseguiu fazer as perguntas corretas para entender o que ele realmente precisa, que produto que ele precisa, que serviço que ele precisa, como você vai resolver aquele problema dele, como que você vai ajudar ele a realizar aquele sonho dele. Correto? E quando você vende o que realmente ele precisa, começa a acontecer duas situações. O cliente o deixa mais satisfeito e vai confiando mais no seu trabalho. Ele se sente mais satisfeito. Ele fica mais satisfeito e confia mais no seu trabalho. Né? Olha só, confiança. Você começa a estabelecer laços. Quando se fala em confiança, o cliente começar a confiar em você. Estou falando como vendedor, né? Estou falando em questão de amizade, de laço. Vem aqui, dá um abraço. Né? Aí você vai realmente atender, segundo ponto, a necessidade dele. Você vendeu o que ele precisa, ele vai ficar satisfeito, confiando no seu trabalho, porque você realmente atendeu a necessidade dele, vendeu o que ele precisava, não simplesmente entubou um produto nele. Mas, Ricardo, onde eu vendo hoje, eu vendo, eu não acredito muito no meu produto, mas eu tenho que vender. Tudo bem, você não está roubando. Mas tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Também já estive em situações de vendas que eu não gostava de vender o produto, mas precisava ganhar meu ganha-pão. Mas eu saí de lá o mais rápido possível. Quando eu percebi, puxa, isso aqui não é muito legal, não. O que eu falo não é entregue. Se a gente entra nessa aí, você está se detonando como pessoa, como profissional, você vai sair dessa área, você vai ficar descrente, né, na área comercial. Agora, é a busca. Quanto mais você buscar o preparo, o conhecimento, também se atender um cliente, às vezes um cliente te abre uma luz ali, vá para outro local, né? Se a empresa não está entregando o que ela fala. Isso é um negócio muito sério, né? Então você tem que sair. Se prepare o mais rápido possível. Eu não estou falando aí em questão de anos, não. Estou falando em questão de dias, semanas, meses, né? O mais rápido possível. Outro ponto que acontece, o quinto ponto, ele vai te admirar e confiar em você mais como vendedor. Aí você enche o peito, né? Por que eu estou falando aqui como vendedor? Porque muitas pessoas colocam lá o nome executivo de vendas. Legal. O que o executivo de vendas ele faz? Vende. Consultor de vendas. O que o consultor de vendas faz? Ele vende. Ele é vendedor. O que um especialista em vendas ele faz? Ele vende. O que um vendedor técnico faz? Ele vende. Então, a palavra vendedor, nós temos que sentir orgulho. Orgulho, porque as pessoas às vezes ficam, mas vendedor, papo de vendedor. Não. Se você faz o seu trabalho, quanto mais pessoas, vendedores tivermos com letras maiúsculas, independente do que ela venda, de um sapato ou um navio, mais as pessoas vão admirar esta profissão. Profissão de vendedor, que é uma profissão. Eu vivo disso há anos na minha vida. E conheço muitas pessoas. Se você é um desses, parabéns. Se você está se questionando sobre isso, busque respostas em pessoas perto de você, pessoas de sucesso, pessoas que estão há muito tempo vendendo. E você vai perceber que realmente é uma profissão. E nós fazemos dela, temos que fazer dela algo mais admirado, assim como um médico admirado, um contador admirado, um advogado admirado. Tem as exceções também, lógico. Então, vamos valorizar a nossa profissão. É muito bom isso. Quem já recebeu um elogio de cliente? Quem o cliente já mandou um e-mail para a empresa ou chamou o gerente para elogiar? Já aconteceu isso com você? Já tive a oportunidade de acontecer isso comigo. Vendedores também meus, que os clientes vêm elogiar. Cara, isso é muito gratificante. Porque quando ele está elogiando um vendedor meu,
eu recrutei aquela pessoa, eu treinei aquela pessoa, eu vi aquela pessoa tendo sucesso, ele se esforçando. Cara, eu fico gratificado por 2 vezes, pelo trabalho que eu fiz de ter aquele profissional, de ter treinado, e de ver ele tendo sucesso e começando a ganhar os reconhecimentos dele. E se você é vendedor, a mesma coisa. Ou seja, o cliente, nesse momento, ele olha para você e percebe que você é diferente dos demais, logo de cara. E durante o processo, talvez ele não te fale, talvez no final ele queira te fazer um elogio, mas é muito legal. Novamente, aumenta a sua confiança em você. E vendedor confiante é tudo. É igual um atleta, vou pegar um jogador de futebol. Se ele não tiver com confiança, por mais craque que ele seja, às vezes, ele começa a errar mais lances do que o normal. E o vendedor também, em qualquer profissão. Se você é um gerente, se você é um vendedor, se você é um executivo, se você é um assistente, um secretário, sem confiança você vai errar mais. Agora, a confiança te permite, não excesso de confiança, a confiança te permite acertar mais. E o cliente te acha, quando você é assim, mais inteligente, talvez, do que você pareça. Eu falo, às vezes, lógico, cada um tem um nível de inteligência, mas ele começa a te admirar, ele começa a confiar, tanto que ele começa a confiar em você, do que você está falando, e acreditar aquilo como verdade, ele começa a perceber como esse cara é inteligente. Eu estou falando por mim também, porque quando eu vejo uma pessoa que é diferente, eu falo, nossa, que cara inteligente. Logo que eu vim para esse último negócio que eu atuo hoje, eu vi as pessoas falando, e sério, quando elas começavam a falar e demonstrar, fazer a consultoria, a demonstração, eu imaginei, eu já era formado, já tinha experiência em venda, falei, cara, como que eu vou fazer isso? Esses caras são diferentes. De cara eu percebi isso. E quando você consegue ver o cliente, que o cliente perceba isso em você, é fantástico. De novo, é uma técnica. A abordagem também é uma técnica, é um preparo seu. Ok? Outra coisa, a grande abordagem aumenta as chances de ganhar boas recomendações. Né? E todo vendedor precisa de recomendação. Você me disse, né, Ricardo, todo? O cliente vem até mim o tempo todo, eu não preciso. Agora, imagina se vier um cliente até você recomendado por um grande trabalho que você fez. Qual que é a chance de você vender? O cara foi te procurar. O cara ligou para você, porque o fulano recomendou. Eu estou falando de recomendação espontânea, né? Mas se você está num trabalho que você tem que pedir recomendações, ganhar recomendações de clientes, quando você faz todo esse processo, o que vai acontecer? Se o cliente já está confiando em você, você aumenta a chance de ganhar recomendações, ou pedindo ou ganhando espontaneamente. Ele sente vontade, porque ele está admirando, ele está percebendo que você é diferente. Com o cliente, porque esse cliente admirando você, ele vai ficar bem mais propenso a te entregar isso. Você pedindo ou não. E às vezes ele vai querer. Tem gente que não gosta. Por mais que ele confie em você, lógico que eu não vou entrar no mérito de como se pedir recomendações, como sair das objeções, como contornar as objeções. Mas estou falando do simples fato de facilitar o seu caminho. Ok? E se ele te recomendar espontaneamente, caramba, é o que eu disse, não importa se você... mas e agora? Como que eu vou fazer para aprender recomendação, Ricardo? Nossa, o mundo... Existem muitos treinamentos online, presencial, vídeos. Então, você começa a aperfeiçoar isso. Talvez você tome pancada na primeira vez que você peça, segunda, terceira, quarta, quinta, lá pela 10ª, 20ª, ou antes, você comece a obter resultados. Por mais que você não precise. Né? Eu já tive em locais que eu não tinha que pedir recomendação, era um vendedor passivo. O cliente vinha até a mim. Né? A empresa, todo o marketing da empresa era para o cliente vir até a loja. E eu
pedia mesmo assim. Eu vi que aquilo alavancava minhas vendas. Então, alavanque as suas vendas também. Outro ponto, vamos ao 7º ponto, ou seja, maior possibilidade do cliente comprar de você novamente. Né? Novamente. Por tudo que eu já falei. Porque quando a primeira pessoa que ele vai lembrar, se ele precisar daquele produto, ou para recomendar, ou para comprar, ele vai lembrar de você, porque você marcou. Vamos supor que você venda, sei, carros. Né? Tá falando lá com amigos. Cara, tem um cara para te recomendar. Puxa, eu preciso trocar o meu carro, o carro da minha mulher. Eu preciso dar um carro para o meu filho. Ele vai lembrar de você. Puxa, aquele cara lá naquela loja. Eu vou ligar para ele. Deixa eu ver, achar o cartão. Deixa eu ver se eu anotei aqui o WhatsApp dele. Porque a experiência que ele teve com você ali foi agradável. Você entregou o que ele precisava. Ele viu que você é diferente. Você cobrou, ele entendeu porque ele pagou aquilo. O preço foi justo. Não importa se foi caro ou foi barato, mas se ele entendeu que o preço foi justo por tudo que você fez, certo? E o último ponto, você estabelece com o seu cliente um relacionamento, ou seja, um network, né? Network. Um network. Nossa. Um network. Né? Não que você se torne amigo. Lógico, alguns clientes podem até se tornar amigo do vendedor. A gente não sabe quando vai surgir uma amizade. Mas um cliente satisfeito com você vai ajudar a ampliar seu network, que eu falei já, através de recomendações, e através dele sempre estar lembrando que você é o cara. Que você é o grande vendedor. Você é um cara diferenciado que atendeu ele. Então, atenda o cliente diferenciadamente. Você só tem a ganhar com isso. Nesses 8 pontos que eu falei, você vai crescer profissionalmente, financeiramente, suas metas, tudo. Vai conquistar uma rede interessante de clientes, né? Você se torna referência naquele mercado, naquele negócio onde você está atuando, no tipo de venda que você está atuando. Certo? No final aqui, eu queria deixar 3 dicas. 3 dicas são importantes. Para você melhorar a sua abordagem. Ou seja, primeira dica. Estude e entenda ao máximo que você puder sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Porque não tem como fazer uma grande abordagem se você não entende disso. O que eu falo para o cliente admirar não é só o seu jeito, é todo o conjunto da obra. Segundo ponto, faço um script de vendas. Ah, Ricardo, o que é isso? O que é esse script? O script de vendas é um roteiro que você vai ter para saber o momento que você cumprimenta, o momento que você fala isso, o momento que você coloca uma objeção, já trata uma objeção, o momento que você vai entrar no fechamento, seu script. Ah, mas se o cliente se antecipar, você tem um script, você sabe o que se fazer. O script vai te ajudar que você não se perca. Ele vai fazer você entender que momentos você pode ser mais direto, menos direto. Você pode encurtar o script, desculpa, aumentar o seu script. Talvez você esqueceu de falar algo que era lá do início, você vai falar no final, porque o cliente não sabe. Mas você sabe o que tem que ser falado. E o script, o que eu disse, ele aumenta, ele faz o cliente perceber que você tem um discurso diferente. Ele percebe que você é diferente, ele percebe que você é mais inteligente. Talvez até do que a gente mesmo seja. Né? Grandes palestrantes têm um script. Às vezes nós achamos que eles falam de bate e pronto. Não.
alguns tentam, até políticos tentam e falam coisas erradas que jogam a favor deles. Políticos, palestrantes, tem um script. Quanto mais você vai melhorando e aprimorando o seu script, né, mais você vai evoluindo ele. Dentro aqui do script, você vai colocar a apresentação, você vai colocar as técnicas para fechamento, as perguntas que você tem que fazer, as técnicas de objeções, as técnicas para entrar no fecha, né, para tirar a sua venda. E ponto 3, que não poderia deixar de falar, é quando você vai fazer uma apresentação, características versus benefícios. Aqui estou tentando resumir 3 pontos importantes para você fazer de tudo que eu falei aqui, que já pode pôr em prática. Estude, né? Produto, serviço, script, característica versus benefícios. O que é isso, Ricardo? Porque muitas vezes nós vamos ser atendidos e o cliente só fala as características do produto, o vendedor, né? Só que o cliente não quer as características. Algum cliente mais estudioso, que não é a maioria, ele vai falar, talvez até para se aparecer para você, ou porque ele sabe mesmo, mas a maioria dos clientes compram o benefício. Né? Ele compra um televisor por quê? Para sentar, ver uma qualidade, ele não quer saber pixel, por que a tela é assim, por que a tela é côncava, convexa, por que ela é de tantas polegadas. É legal ele saber isso, mas ele quer saber por que tem que ser daquele tamanho. O porquê, o benefício. E o vendedor que consegue traduzir características versus benefícios, ele sai na frente. É como se você vai... Às vezes, eu faço a seguinte analogia. Você vai ver aqueles programas de Discovery, né, de várias situações. Bom, ele vai falar sobre física. Eles não vão falar na linguagem técnica do físico. Eles pegam a linguagem técnica do físico e explicam detalhadamente para que um leigo como eu, né, talvez seja o seu caso, na física ou na química ou na astronomia, entenda. É como se fosse lá, ele não está falando do benefício, ele está explicando. E quando você está traduzindo característica para benefício, você está traduzindo para o seu cliente de uma forma que ele entenda. Ok? Ou seja, já coloque em prática esses 3 pontos que você vai começar a perceber que de imediato as suas vendas vão aumentar, os clientes vão gostar mais de você. Gostar te amando? Não. Vão ficar mais próximos a você, o que aumenta a possibilidade de venda. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Isso aqui foi um questionamento que eu tive nas minhas... alguns, né, pessoas que veem meus vídeos, mandaram falar muito, sempre pediram muito para eu falar sobre esse tema. Então, está aí, está entregue, está falado, espero que ajude, que você realmente já coloque em prática e vamos treinar, colocar em prática e vender. Ok? Um abraço, fiquem bem.